Graça e paz, irmãos. Vamos dar início a mais um culto de oração, oração ao Senhor. Quarta-feira é culto de oração. A adoração é no domingo. E para isso vamos cantar alegremente Jesus me transformou verdadeiramente através de muita oração. O hino 46, Jesus me transformou. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Bem forte! Cristo me amou, amém, e me livrou. Glória a Deus. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Vamos passar agora para a leitura do Salmo 116. Nós vamos ler do primeiro até o 14º. Cada um vai ter a oportunidade de ler um salmos que é salmos de ações de graça. Hoje é dia de oração, e oração a gente suplica e a gente agradece. Salmo 116. Começar por mim e assim vamos como vocês já estão acostumados, a igreja aqui em casa. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Amém. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito.
Eu disse na minha perturbação: todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Amém. Como eu disse, meus amados, vamos orar ao Senhor para que Ele nos escute, tanto nas nossas súplicas quanto nos nossos agradecimentos, e que possamos, a cada quarta-feira, ter mais motivo de agradecer do que de pedir. Por isso, nesse instante, nós vamos abrir este momento de oração, e enquanto eu estiver orando, primeiramente agradecendo, vocês vão reiterando os seus agradecimentos. E, acima de tudo, precisamos lembrar que é melhor dizer misericórdia quero do que fazer sacrifícios. Esse foi um dos ensinamentos de Jesus quando andou com os apóstolos na terra. Vamos orar e coloque os seus agradecimentos nesse instante através da minha oração. Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade, graças a Ti nós temos muitos motivos hoje para Te agradecer. Te agradecer, Senhor, por minha família. A minha família, a minha irmã, que estava até a semana passada internada, ela recebeu alta e já está em casa se recuperando. Graças a Ti, esse vírus não a possuiu como um todo. Nós também queremos Te agradecer pela rua em que nós moramos, Senhor. Graças a Ti, ninguém apresentou essa doença no nosso meio. Pela minha família, que estamos mantendo o mais possível, o mais que a gente possa, mantendo a quarentena, ficando em casa. Apenas eu estou saindo para ir buscar as coisas que são necessárias, mas Tu tem nos guardado. Te agradecemos porque os nossos filhos estão em plena aula. Temos aqui Esther, vendo que ela tem estudado dia e noite e dia. Ela tem se sacrificado para conseguir render os estudos. O nosso filho Caleb, apesar de ser mais um pouco devagar, mas a mãe, como professora, pega no pé dele e ele está seguindo. Te agradecemos, Senhor, porque ontem no nosso culto de oração, Esther nos lembrou que a Tua graça se fez presente em nossa mesa, porque não faltou nada, não faltou o nosso pão. E já a Seara também nos lembrou que não teve ninguém na nossa porta cobrando, porque Tu tens sido muito bom para nós. Te agradecemos pela saúde que estamos tendo. Saúde financeira, saúde emocional, saúde espiritual. E que neste momento Tu possa estar ouvindo também os agradecimentos da Tua igreja, lá de Angélica, da Tua igreja que faz parte da Associação Batista da Mata Norte, de todo o povo de Deus, dos ouvintes que nos acompanham, e neste momento Tu possa ter também motivos para ouvir os agradecimentos da nossa amada irmã Ana Moraes, da nossa querida irmã Jaiane, e também da Laura, que se encontra enlutada pela partida da sua avó. Aceita, Senhor, de coração os nossos agradecimentos, e que no nome de Jesus possamos quarta-feira Te apresentar mais e mais motivos para Te agradecer. Esses são a nossa oração no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar, né? Um hino
Eu pediria que Esther olhasse para a minha esquerda, está faltando um pouco de energia, né? Que ela coloque luz para que eu possa aparecer mais. Trocamos a luz da sala, mas precisamos, agora vocês estão me vendo melhor, né? Então vamos louvar um hino que eu há muito tempo não o louvava, mas quando o vento soprar, eu vou puxar o cordão e a igreja aqui em casa vai cantar só o refrão, né? Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida, junta aos pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Faz levantar dos vales, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte, marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte, marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o quê? Quando o vento soprar. Glória a Deus, que o vento do Espírito Santo do Senhor sopre em nossas vidas e nos revigore através deste culto de oração. Que este culto de oração seja uma bênção para mim, que estou proferindo ele, e para vocês que estão participando. Que Deus nos abençoe. E agora vamos pedir para que esse Espírito Santo de Deus sopre em nossas vidas, atendendo os nossos pedidos. Enquanto a nossa matriarca ora, vocês colocam os seus pedidos mentalmente, peçam com fé. Com fé, porque a fé remove montanhas. Oremos com a nossa matriarca. Grandioso Deus, eterno Pai, diante, ó Deus, do teu trono da graça, colocamos, ó Deus, as nossas petições, crendo, ó Deus, que tu hás de responder, hás de direcionar tudo. Colocamos, ó Deus, diante de ti os enfermos, ó Deus, da nossa família, amém. A Marileide, Senhor, a Zito, ó Deus, o Jaumi,
Colocamos também diante de Ti, ó Deus, a Marta Pacheco, minha amiga e irmã, que está sofrendo com o seu joelho, ó Deus, com os seus problemas crônicos. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de todos eles. Colocamos também diante de Ti os enfermos aí da Igreja de Angélicas. Continuas, ó Deus, a direcionar tudo, a confortar, a consolar, a restaurar a saúde também, Senhor. Ó Pai, direciona todos os procedimentos, coloca as pessoas certas, ó Deus, vai de encontro às dores que cada um está sentindo, porque Tu és o bálsamo, Tu és o médico dos médicos. Amém. Vai de encontro àqueles que estão sem trabalhar. Tem Ó misericórdia, Deus, tem misericórdia, ó Pai. Vai de encontro àquele, ó Deus, que está no leito de uma cama, com uma doença que não tem cura, como a Aureni, ó Pai. Tem misericórdia dela, dá o Teu alívio também, naquele momento ali de dor, de sofrimento dela, que ela sinta a Tua presença no alívio das suas dores. Ó Pai Santo, ó Pai querido, toma cada um dos Teus servos em Tuas mãos, Tu sabes as necessidades de cada um e responde segundo o Teu querer, pois cremos que só a Tua graça nos basta. Esta é a nossa oração no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. No momento de agradecimento, nós temos que agradecer por Manuel, que está em franca recuperação, né, lá em Angélica, que teve um problema facial, mas Deus o restaurou. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos 7, e vamos pedir para que a igreja se concentre e não converse, para não sair o som na nossa gravação. Eu deduro mesmo, viu? Quem está conversando aqui é Esté e Caleb, que estão cochichando. Não, Jaciara e Caleb aqui, à minha direita, como ele sempre fica. Mas vamos a Atos 7. Atos 7. Nós vamos fazer uma leitura um tanto diferente hoje. Nós vamos ler primeiro um versículo, Atos capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 51. Depois nós vamos voltar e ler o 44. Está na mesma página. Se você tem uma Bíblia grande, como a da minha esposa, eu sempre trabalho com essa Bíblia aqui, porque as outras ficaram lá em Angélica. Então a Bíblia cor-de-rosa é a Bíblia dela, que é a Bíblia da mulher. Mas vamos. Atos capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos, de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. O 44. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Eita, pastor, que leitura foi essa? O senhor trabalhou a questão dos homens de dura cerviz e fala a questão do tabernáculo. O que é que quer dizer isso? Nós estamos continuando o estudo de quarta-feira passada, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. E hoje nós vamos trabalhar só um tópico. Na semana passada trouxemos uma palavra dentro desse tema, e nessa semana nós vamos manter, só que nós vamos dar ênfase agora de onde é que Deus habita. Pois sendo nós templo do Espírito Santo, onde é que Deus vai estar? Em nós, através do Espírito Santo. É em nós que Deus faz morada. Sim. Por isso, queridos, é de suma importância que vivamos uma perfeita sintonia com os componentes da Trindade. Isso
sendo ele também Deus, ou seja, o Espírito Santo, nós devemos, como morada, como igreja do Espírito Santo, estar convicto com ele. E sermos uma igreja frutífera. Mas para que a gente possa dar ênfase a estar convicto com ele e ser uma igreja frutífera, nós precisamos fazer parte da igreja física. Por isso não existe cristãos que não esteja atrelado a uma igreja física, feita por mão de homens. Então, estando dentro de uma igreja feita por mão de homens, nós vamos estar dando passagem para que o Espírito Santo esteja em nós. Isso só acontece, só tem sentido quando, como igreja pertencente a uma igreja física, nós demos testemunho do coração. Um testemunho quebrantado. Um testemunho atrelado a uma humildade. Um testemunho atrelado a uma devoção e a uma obediência a Deus e à igreja. Quem já se viu ser igreja, ser morada do Espírito Santo e não ser um bom testemunhador? Não existe. Não existe cristão ou cristã que só dá um testemunho na teoria. Precisa dar na prática. Que só alega que faz, mas não comprova o que faz. Quando está longe dos seus, faz e acontece de forma errada. Que só argumenta, mas não confirma. E só declara, mas não tem como demonstrar que é um cristão que dá um bom testemunho. Queridos, ser igreja espiritual, templo do Espírito Santo, nós precisamos ser cristãos autênticos, pois testemunha tem como origem uma palavra testes, 3. Testes, que é um resumo de 3, lá na antiguidade. E 3 está atrelado à trindade, como eu falei no início, na introdução desse estudo. E a trindade, qual deles você está com a trindade? O Espírito Santo. Então você está com eles. Se Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, e o Espírito Santo faz morada em você, se você dá um bom testemunho, então você está atrelado à trindade. Além de ser ter que dar um bom testemunho, o bom testemunho vai trazer você a 4 palavras. Uma pessoa que dá um bom testemunho, ela tem um coração quebrantado. Isso, quebrantado. É um dos melhores sentimentos que um cristão pode possuir, pode ter. Quebrantado significa ter um coração submisso. Ter um coração que não está atrelado às suas emoções naturais, humanas, mas sim emoções divinas. Pois emoções naturais, humanas, são emoções artificiais, que vai e vem, é feito onda do mar. Vai e volta para o mar. Um coração quebrantado é um bom testemunho, porque sai genuinamente de dentro, é de dentro para fora. Mesmo que sejamos pecadores, mas se tivermos um coração quebrantado, Deus está sempre com a gente através do seu Espírito Santo e a nos perdoar. Por que Davi recebia o título de o homem segundo o coração de Deus? Era um pecador. Errava de palmo em palmo.
Mas cada vez que ele errava, ele quebrantava o seu coração diante de Deus. Ele não fugia da sua realidade. Ele colocava até a sua própria vida para desfazer aquele mal feito que ele tinha praticado. Lembram lá quando ele mandou contar o povo, sem perguntar ou sem pedir a Deus? Aí Deus envia um anjo e pergunta o que é que ele quer como castigo. E quando o anjo começa a passar a espada, ele se desespera e diz: sou eu o culpado, leva, sou eu, passa a espada em mim, mas não no meu povo, não no povo que tu me deste. Coração quebrantado é isso, é reconhecer que agiu de forma errada e está pronto a assumir. Por isso que ele tinha o coração segundo a vontade de Deus. Toda vez que Davi errava, ele quebrantava-se. Sabe o que ele era? Ele dava um bom testemunho também através da humildade em toda a sua vida. Volto a dizer, sempre pecador, mas com o coração quebrantado e com o coração humilde. Submissão é o que nós precisamos aprender como cristãos. Submissão é um sinônimo que nos traz a humildade. E humildade é uma característica da qualidade de uma pessoa que é simples. Vamos ver uma pessoa que não foi nada simples na vida. Sansão. Qual simplicidade Sansão apresentou? Tinha um dom de Deus, mas era um ser arrogante, soberbo e prepotente. Tanto em atos quanto em palavras. Ele não media as consequências porque ele não era humilde. Ele não era um homem simples. Ele não era um homem submisso nem a Deus e nem aos pais. Sansão achava que a sua força bruta resolvia tudo, toda hora. Era só ele estar presente que ele fazia a coisa acontecer. Mas o seu achismo acabou com a sua vida, com a sua reputação e com a sua moral. O seu achismo o levou a ser humilhado, acorrentado e cego. E não era a hora, não era o final da vida dele, porque ele era ainda novo. E se a gente for ver a história de Sansão, a gente vai ver que a pessoa responsável em escrever, o autor é Deus, mas o escritor foi feito por mãos humanas. Então a pessoa responsável a escrever foi até bonzinho com ele. E aí finalizou a história de Sansão dizendo: e Sansão matou mais filisteus com aquele ato suicida do que em toda a sua vida. Ato suicida. Ele pediu a Deus que Deus retornasse as forças dele para derrubar aquela coluna. Foi um ato suicida. Sansão é visto pelos estudiosos da Bíblia como um dos suicidas, um dos homens que praticou o suicídio bíblico na Bíblia. Era para ele ter terminado desse jeito? Não. Sansão foi um juiz. O que Deus deu a Sansão era para ele ter tido mais ênfase do que Samuel. Mas ele, pelo achismo dele, por não ter humildade, por não ser simples, por não ser submisso, como eu disse, a Deus e aos pais, a sua vida terminou como terminou. Além da humildade, nós precisamos ter também uma coisa que se chama obedecer. Para sermos igreja, precisamos obedecer. Obedecer ao Senhor, obedecer às autoridades constituídas e obedecer à eclesia da igreja. As autoridades eclesiásticas da igreja.
precisamos, como cristãos, nos comportar de acordo com o que Deus deseja que nos comportemos. Precisamos também concordar com o que Deus nos coloca e com o que os homens nos colocam, com o que as autoridades nos colocam. Isso se chama respeito, submissão, submeter-se. Submissão vem também de submeter-se. Precisamos estar sempre a fazer a vontade do outro. Estar sob a influência do outro. Eclesiástico e das autoridades seculares. Precisamos aprender a servir e a praticar o que nos é devido conforme a vontade de Deus. Vocês já ouviram alguma vez dizer: aquele é um crente rebelde, aquele é uma igreja rebelde, ou aquele é um pastor rebelde? Muitos carregam esse título porque querem, porque não aprenderam a cartilha, na sua cartilha de ABC não tem essa palavra obedecer. Fazem ou querem ser apenas o que querem ser, e não o que é devido ser conforme os ensinamentos de Deus. Alguns dias, no mês passado, no mês de março, um grande pastor, eminente, aparece muito na televisão, Silas Malafaia, tomou um exemplo que ele poderia ficar calado. Ele noticiou na mídia que não obedeceria, não fecharia a sua igreja por causa do coronavírus. E isso saiu em tudo quanto é mídia. Ele colocou no seu perfil, encorajando as pessoas a não deixarem de ir à igreja, questionando as recomendações das autoridades, não da autoridade presidencial, porque esse é fora de cogitação, mas da autoridade do seu estado, das autoridades atreladas à saúde. Ele não quis saber o que avisava o governo estadual, o governo municipal, a OMS. Ele passou por cima, incentivando as pessoas a irem à sua igreja. Ele disse que não ia fechar as suas igrejas, questionando as recomendações de tudo e de todos. E ainda chegou a fazer uma oração com os fiéis e pedindo que os fiéis repetissem as palavras dele, pedindo para que Deus não espalhasse o vírus pelo país, não danificasse o país. E ele usou as seguintes palavras: a igreja tem que ser o último reduto de esperança para o povo. Correto. E divulgou também que iria colocar álcool gel na porta das igrejas para que os seus ouvintes ou os seus membros, quando fossem ouvir, usassem álcool gel. Era isso que nos era recomendado? Não. Não era isso. Então, a partir do momento que um líder espiritual não incentiva os seus a se resguardarem, ele está indo de encontro ao que o apóstolo Paulo nos orienta lá em Romanos 13. Romanos capítulo 13, começa o versículo 1 e versículo 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas.
De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Está aqui. Registrado. Uma orientação do apóstolo Paulo ao povo romano. E como nós somos neotestamentário, então cabe também essa orientação para nós. E aí foi preciso ele ser ameaçado. Se ele abrisse as igrejas dele, ele iria ser punido pela justiça. Qual é o resultado que nós vemos hoje? 45 mil mortos pelo vírus. Hoje, pode daqui para o final chegar a 46 mil mortos, 47, 50. Eu disse para minha esposa, quando estávamos em 300, 400, eu disse, vai chegar a 1000 por dia, mortos por dia. Eu não adiantei para ela, pode chegar a 2000. Quando eu dizia, vai chegar a 1000, ela dizia, misericórdia, misericórdia. Chegamos ao patamar de quase 1.500. Infelizmente, um grande líder espiritual de uma grande igreja foi desobediente a Deus e às autoridades. Só aceitou quando a justiça ameaçou de bater na porta dele. O apóstolo Paulo nos recomenda que somos o quê? Devemos ser o quê? Obediente. Para ser uma igreja que testemunha, temos que ter um coração obediente. Para sermos templo do Espírito Santo de Deus. E por fim, devoção. Isso, devoção. Para Deus estar presente na igreja construída por mãos humanas, essa igreja tem que ser habitada pela igreja espiritual. E nós somos templo do Espírito Santo, então nós temos que estar na igreja. E como igreja, representando a igreja física, nós temos que ter devoção. E muita devoção. Devoção é ter compromisso. Compromisso sincero. Um compromisso fervoroso. Compromisso de fé. É ter ardor nos cultos. É ter interesse do que vai fazer num culto. É ter entusiasmo. E não chegar para cantar sem ter treinado. E não já chegar cansado de guerra no culto. E quando o pastor está falando, está pregando, está dormindo. É trabalhar para Deus. Devoção é isso. Nós temos que ter um coração diferente. Um coração cheio, alegre. Hoje é dia de eu ir à igreja. Hoje é dia de eu ir louvar. Hoje é dia de eu adorar. Hoje é dia de eu suplicar. Hoje é dia de oração. Então vá com alegria. Devoção é diferente da palavra obrigação. Quando você faz alguma coisa obrigado, talvez você não goste. Quando você faz alguma coisa dentro desse parâmetro devoção, você vai com prazer e com alegria. Não vai por sacrifício. Sabe por quê, meus filhos? Deus não obriga nada. Deus não quer que sejamos robôs, marionetes na mão dele. Deus não nos obriga a nada. Ele só nos convida. Vamos se quiser. Agora, se a gente quer ir à igreja, porque papai manda. Se a gente quer ir à igreja, caindo pelas tabelas, sem interesse nenhum. Se a gente quer fazer o trabalho de Deus, empurrando com a barriga, eu costumo dizer, é melhor não fazer. Fica em casa. Fica em casa. Não vá decepcionar Deus, não vá ser representante de uma igreja espiritual dentro de uma igreja física se você não tem devoção, se você vai porque é obrigado aí. Deus não te obriga, Deus te convida. E um dos melhores convites que Deus fez à humanidade foi essa. Mateus 11, 28 a 30.
Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde, venham, se vocês quiserem. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha a palavra humildade onde aparece. E acharei descanso para a vossa alma. Aí ele completa, porque o meu jugo é suave. É mais suave do que a sociedade, o jugo da sociedade. E o meu fardo é leve. Então faça as coisas com devoção, com alegria, com amor. Queridos, para agradarmos a Deus e para sermos representantes dele como igreja espiritual dentro de uma igreja física, a igreja feita por mãos de homens, temos que ser, antes de tudo, espiritual 100%, porque Deus não quer esse negócio de 10, 20, 30, 40, é 100%. Essa semana já a senhora me disse uma palavra que eu precisei colocar aqui. Filho, Deus quer crentes cristãos convertidos e não cristãos convencidos. Temos muitos cristãos convencidos que se acham que são crentes, mas não são. Que se acham só porque se batizaram, só porque vão à igreja, mas não cumprem. Não cumprem nenhuma dessas poucas palavras que eu botei aqui. Para sermos testemunho de uma igreja, temos que aprender a ser quebrantado de coração, a ser humilde, a obedecer e a ter devoção no trabalho que nós fazemos para Deus. Por isso, queridos, vamos ser cristãos convertidos e não convencidos. Vamos ser cristãos conforme a vontade de Deus, porque Ele só nos convida. Aceitamos se quisermos. Agora Ele dá. O meu jugo é suave, como eu disse, é mais suave do que o que a sociedade nos impõe. E o meu fardo é leve. Sabe por que é leve? Porque é Ele que carrega por nós. É Ele que carrega por nós. Quando você acha que o fardo está pesado, coloque diante de Deus e espere o resultado. Eu quero deixar aqui para vocês só essa questão do fardo ser leve e o jugo ser suave. Com a história da minha irmã. Minha irmã trabalha em um hospital. Naquele dia ela trabalhou normal. E quando largou, sentiu um incômodo. E pediu para tirarem a temperatura dela. Verificaram que a temperatura estava alterada. Disseram, vamos deixar você aqui porque isso não está normal. E aí resolveram tirar uma ressonância. E aí descobriram a ressonância, o resultado foi que ela já estava com pneumonia. Aí disseram, vamos internar você. Se ela larga, vai para casa e vai procurar ou guarda para ser atendida no outro dia, ou procura uma unidade que não age com ela com tanta rapidez, ela não teria passado apenas 10 dias internada. Talvez ela ficasse internada e talvez ela nem voltasse para casa. Hoje ela já está em casa. Quando me passaram isso, automaticamente, o que foi que eu fiz? Esse fardo está muito pesado para mim. Passei mensagem para os meus irmãos angélicas, passei mensagem para São Martim, para o grupo de oração, passei mensagem para
a Associação Batista da Mata Norte, os pastores. Várias pessoas começaram a dizer, estamos orando. E 10 dias depois, qual foi a mensagem que eu passei? Basicamente dizendo, vamos parar de orar porque Deus já me abençoou. O jugo do Senhor, o fardo é leve e o jugo é suave. Mas para sermos igreja espiritual, precisamos aprender as 4 palavras que nós apresentamos. Dentro de um bom testemunho. Por isso, vamos avante, porque o Senhor quer estar na nossa frente. No nome e pelo amor de Jesus. O louvor que nós cantamos faz levantar dos vales os ossos secos. Quantos ossos secos têm aparecido, mas não têm buscado a Deus? Não têm tido um testemunho, ossos secos dentro da própria igreja? E o Espírito Santo precisa tocar. E o vento precisa soprar. No nome e pelo amor de Jesus. Amém? Amém. Avisos, irmãos? Não tem avisos? Vai continuar a oração, né? Família orando por família. Isso, família orando por família. Nós temos orado pela família da Neide, pela família da Dora. Que Deus a abençoe. Mais alguma coisa, irmã? Não. Então vamos orar ao Senhor e colocar tudo nas mãos dele, porque ele é o Pai e o nosso Criador. Esther, termine aí o nosso culto de oração, orando. Vamos. Oremos, Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esse culto, Senhor. Amém. Muito obrigada porque nós somos livres de te cultuar e poder orar para ti, Senhor. Amém. Abençoa todos os pedidos que foram feitos e muito obrigada por todos os agradecimentos também. Em nome de Jesus. Nos protege, nos livre e nos guarda de todo mal, Senhor. Continua abençoando as famílias enlutadas que perderam parentes ou têm parentes internados. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.